Olá a todos, Deus abençoe vocês. Espero que estejam bem. Estamos aqui em mais um dia, em mais um momento. No vídeo de hoje, eu não venho falar sobre alguns temas que venho abordando aqui, de economia e relacionados, nem de linguística, mas sim fazer um vídeo aos cristãos, pois de fato esse é um canal cristão, né? Eu gostaria de falar sobre o caminhar cristão aqui na Terra. Porque o que o cristão vive neste mundo é um constante nadar contra a correnteza. E, pela própria lógica, é muito mais difícil nadar contra a correnteza do que a favor dela. Inclusive, em certas situações, nadar contra a correnteza pode e de fato parece muito uma situação muito complicada, que gera aflição. Pense, você está no mar e tem uma correnteza te puxando, né, para as profundezas. Você pode acabar ficando aflito. Porém, nesse contexto, o nosso nadar contra a correnteza como cristãos não nos leva às profundezas, mas nos leva às alturas. Quando percebemos que o resto parece estar contra nós, seja nos valores, nas atitudes, nos pensamentos, é um motivo para nos alegrarmos. Claro que não é toda situação em que se há uma maioria se opondo a nós que necessariamente nós estamos certos. Não, às vezes estamos errados. Mas quando cremos na verdade das Escrituras, quando seguimos os seus princípios, quando pregamos o amor, levamos o amor, a verdade, a justiça e somos perseguidos de fato por uma maioria por conta dessas coisas, é um sinal maravilhoso. Por um lado, é um sinal muito triste, porque nisso percebemos que o mundo está enganado. O mundo está na direção errada. As pessoas não percebem aonde estão indo, e mesmo as que sabem, continuam caminhando nos maus caminhos. Mas para nós cristãos, é uma alegria saber que estamos na contramão do mundo. E Jesus nos falou muito bem sobre isso. Aqui em João, capítulo 15, a partir do versículo 18: Se o mundo os odeia, entendam que ele me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria por serem dele. Mas pelo fato de vocês não pertencerem ao mundo, ao contrário, eu os escolhi, tirando-os do mundo, o mundo os odeia. Lembrem-se que lhes disse: o escravo não é maior que seu senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se guardassem minha palavra, também guardariam a de vocês. Entretanto, eles agirão dessa forma com vocês por minha causa, porque não sabem quem me enviou. E de fato, foi o que aconteceu com eles, os apóstolos perseguidos, os cristãos primitivos como um todo, muito perseguidos, alguns mais, outros menos, mas todos foram perseguidos de alguma forma. E eu vou além, não somente eles, mas todos aqueles, os cristãos verdadeiros, serão perseguidos. E para confirmar isso que eu estou falando, eu gostaria de ir aqui em 2 Timóteo, capítulo 3,
a, a partir do versículo 10, podemos começar aqui do versículo 10, né? Paulo aqui falando a Timóteo: você, entretanto, seguiu de perto o meu ensino, conduta, propósito na vida, confiança, constância, amor e perseverança, bem como as perseguições e os sofrimentos que surgiram a caminho de Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei! Entretanto, o Senhor me livrou de todas. Na verdade, quem deseja viver de forma piedosa em união com o Messias Jesus será perseguido, ao passo que as pessoas más e impostoras irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Nós já temos um alerta aqui. Aquele que deseja viver de forma piedosa em união com o Messias Jesus será perseguido. Nós já fomos avisados de antemão. E o mais doloroso é que às vezes essas perseguições vêm de quem menos esperamos, da família, dos amigos, às vezes dentro do próprio contexto cristão. Mas vejamos o que ocorreu com Moisés. Moisés, tendo ido conversar com o Senhor, estar com o Senhor no monte, salvo engano, enquanto isso, né, e isso depois de ter recuperado o seu povo, de ter largado a vida que poderia ter ao lado da família da filha do faraó, guiado o seu povo, o que o povo fez depois de um tempo da ausência de Moisés? Pediram a seu irmão Arão que construísse um bezerro de ouro porque não sabiam o que tinha acontecido com ele. Se a gente for ver um pouco depois, de todas as tribos, a tribo que ficou do lado do Senhor, do lado de Moisés e fez o correto, foi a tribo de Levi. Somente a tribo de Levi. Não é à toa que foi ela quem recebeu a recompensa da parte de Deus. Uma recompensa que nenhuma das outras tribos recebeu. Se formos ver na própria época de Jesus, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E a gente vê isso aqui em João capítulo 1. E é muito triste. Talvez seja um dos trechos mais lindos e mais tristes ao mesmo tempo da Bíblia. Vamos lá. João 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que, por meio dele, todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz. Não, ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Ele veio para sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não por causa de linhagem, impulso físico,
nem por vontade humana, mas por causa de Deus. Por causa de Deus. Ele foi rejeitado por aqueles a quem criou, pelo seu próprio povo. Não foi recebido. É uma honra ser rejeitado por esse mundo. É uma honra ser rejeitado por aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Porque se eu sei que eu sou rejeitado por esses, eu sei que eu estou do lado certo, do lado do Filho de Deus, do lado do Messias, do lado de Jesus. Todas as aflições que passo e que passamos como cristãos, às vezes parecem ou podem parecer insuportáveis, mas elas mostram que estamos no caminho certo. Existem aquelas aflições que vêm do erro. Tanto os cristãos como os não cristãos sofrem. Todos sofrem, porque o pecado gera sofrimento. Tanto para aquele que está algemado, que está escravizado por ele, tanto por aquele que venceu essa escravidão, mas tem de ver o pecado. Porque nós, por mais que tenhamos sido libertos, estamos cercados por um mundo mau. Por um mundo muito, muito mau. O mal desse mundo ultrapassa as barreiras que a gente possa imaginar. São abominações cada vez maiores, são injustiças cada vez maiores. É um desprezo pelas pessoas mais simples, pelas pessoas mais humildes, pelas pessoas pobres. É o destrato com os doentes, são prisões injustas, são perseguições aos cristãos, são valores corrompidos, uma sexualidade abominável, festas terríveis. Infelizmente eu já estive nesse meio. Mas não há paz. Em Cristo temos a verdadeira paz. Em Cristo conhecemos o que é paz, porque quando estamos no mundo temos uma falsa sensação de tranquilidade. Ou o que temos é a tranquilidade do corpo. Mas a tranquilidade, a paz de espírito só é possível com Deus. Aquela paz que excede todo o entendimento, uma paz que não depende de circunstâncias, não depende do ambiente externo. Depende de Deus, porque só Ele pode provê-la. Mas eu quero deixar uma esperança a todos. E eu creio que já tem. Eu creio que você já tem essa esperança. Mas para que eu possa tentar dar minha contribuição aqui, para que vocês perseverem, também para que eu persevere, eu gostaria de encontrar uma palavra aqui, se não me engano, em 1 Pedro ou em 2 Pedro. Aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo, a partir do versículo 4. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Ao contrário,
colocou-os em calabouços sombrios mais baixos que o Sheol, reservados até o juízo. E ele não poupou o mundo antigo. Pelo contrário, preservou Noé, o arauto da justiça, com 7 outros, e trouxe o dilúvio sobre o mundo de pessoas ímpias. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e ruínas, como advertência para aqueles que, no futuro, vivessem de forma ímpia. Mas ele resgatou Ló, homem justo, que se afligia com a libertinagem daquelas pessoas sem princípios, porque os atos perversos que aquele homem justo viu e ouviu, enquanto vivia entre eles, atormentavam seu coração justo dia após dia. Portanto, o Senhor sabe como resgatar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios até o dia do juízo, enquanto continua a puni-los, especialmente aqueles que seguem sua antiga natureza em relação à lascívia e à obscenidade, desprezam a autoridade. Que sejamos assim como Ló, aflitos em meio a tanta coisa ruim, em meio a tanta maldade. Mas que nisso possamos ter a certeza que no dia da destruição, no dia da punição, nós não teremos parte nela. Na verdade, os santos julgarão o mundo. Ainda que hoje possamos nos sentir afligidos, oprimidos, perseguidos, e de fato somos perseguidos, sejamos como Ló. Sejamos como Noé. E de fato, o mal que nos cerca é muito grande. As coisas que vemos hoje, as coisas que ouvimos hoje são abomináveis. E essas coisas afligirem, atormentarem nosso coração é um bom sinal. É um sinal que confirma aquilo que a palavra já nos garantiu, que somos estrangeiros nessa terra. E o estrangeiro, enquanto está fora de sua terra, sofre, se entristece, se angustia. Mas nós não estamos desamparados e seremos resgatados desse mundo e teremos nossa parte no mundo que há de vir, onde são guardadas, reservadas para nós, conforme 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, que manteve sua grande misericórdia e nos fez, mediante a ressurreição de Jesus, o Messias, dentre os mortos, nascer outra vez para uma viva esperança, para uma herança que não pode deteriorar-se, estragar ou desaparecer gradualmente, mantida em segurança no céu para vocês. Enquanto isso, por meio da confiança, vocês são protegidos pelo poder de Deus para a libertação prestes a ser revelada no último tempo. Regozijem-se nisso, ainda que por um curto período vocês devam ser afligidos por várias provações. Até mesmo o ouro passa pelo teste de autenticidade através do fogo. O propósito dessas provações é que o caráter genuíno da confiança de vocês, muito mais valioso do que o ouro perecível, seja considerado digno de louvor, glória e honra quando da revelação de Jesus o Messias. Então temos um prêmio guardado para nós. Um prêmio que nunca passará, não diminuirá, não acabará, não será roubado. E é esse prêmio que Jesus nos ensinou a buscar. O prêmio que não é corroído, que não é roubado. Essas são as riquezas que devemos buscar. E vale a pena suportarmos o que passamos hoje por amor a Deus. E para finalizar aqui, 1 Pedro 4,
Versículo 12, a partir, né? Queridos amigos, não considerem estranha a provação abrasadora que ocorre entre vocês para testá-los, como se algo extraordinário lhes ocorresse. Em vez disso, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos do Messias, para que vocês também exultem quando sua presença for revelada. Acho que as minhas palavras já estão aqui. Acho que nos alegremos. Nos alegremos.